Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, fiquem de pé, vocês que estão assentados, por favor. Vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que nós venhamos ter acesso à Tua presença, continuando diante de Ti, Pai, agora na ministração da Tua palavra. Que não venha ser eu, de forma alguma, falando coisas de mim mesmo a esse povo, Pai, que está a me ouvir. Tenha misericórdia deles e de mim, Pai. Usa-me, Espírito Santo, para a glória do Teu santo nome. Que haja um entendimento da Tua palavra, que haja um entendimento do que é adoração, para que o Seu nome venha a ser perfeitamente e plenamente honrado e glorificado, como o Senhor merece. Pai, estamos aqui, é para Ti, Pai. Não estamos aqui para ajuntamento de homens, nós viemos nessa noite em especial celebrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E nós queremos Te adorar e celebrar da maneira que o Senhor exige. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém. Pode se sentar, meus queridos. Como eu adiantei na oração, nessa noite eu quero falar um pouco sobre adoração. Vai ser uma rápida palavra. Já é 7h23, ainda tem a ceia. E alguém pode trazer uma água para mim, por favor? E adoração, meus queridos, é necessário que a gente entenda, porque muitas coisas são importantes nessa vida. Muitas coisas serão importantes na vida por vir. O que é a vida por vir? É a Nova Jerusalém. É onde todos nós, individualmente, aqueles que creram em Jesus Cristo e de fato viveram para a glória dele, nós iremos parar. E pouca coisa a gente sabe sobre a Nova Jerusalém. Pouca coisa a gente sabe sobre esse tempo vindouro de bênçãos, de vitória, de alegria, de coisas boas somente. A gente sabe que trabalharemos nessa Nova Jerusalém, a gente sabe que governaremos com Cristo, faremos coisas grandiosas, será um tempo de muito trabalho, uma vida completamente diferente e boa. Só que a Bíblia não especifica muito bem. Só que se tem uma coisa que a palavra de Deus fala que faremos nesse novo tempo, nessa nova terra que será feita por nosso Deus, é a adoração. Então a adoração é a única coisa, ou uma das poucas únicas coisas, que a gente começa nessa vida e continuará na vida por vir. Muitas pessoas pensam que o auge do culto é esse momento aqui, da pregação. Deixa eu te explicar, meu querido, não é. O auge do culto é o momento da adoração com os nossos lábios. Esse é o auge do culto. O auge do culto é o momento da adoração com o nosso dinheiro. Esse é o auge do culto. Porque aqui você está recebendo do Senhor a palavra dele, mas na hora da adoração, com os lábios e com o dinheiro, você está dando. E como o Senhor Jesus nos ensinou, é melhor dar do que receber. Então o auge do culto, o principal momento é de louvor e adoração a Deus. E aí é necessário que a gente entenda isso e foque nisso com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos lábios, para que a gente faça para a glória de Deus. Quando eu era criança, eu cresci na igreja, né? Eu fui a vida inteira da Assembleia de Deus, e quando eu era bem criança, eu não gostava muito de ir para a igreja, não, eu acho. Eu gostava mais de ficar brincando, fazendo coisas de criança. Só que, com o passar dos anos, eu fui gostando de ir para a igreja. Eu fui gostando daquela rotina, daquela liturgia que os cultos proporcionavam. Eu gostava, me achava muito chique, né, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e minha harpinha. Porque na Assembleia de Deus, não sei se os irmãos sabem, tem a Bíblia e tem uma harpa, né? A harpa é os cânticos que a gente entoa ao Senhor. Aqui a gente, né, projeta na parede, mas lá tem uma harpa e todo mundo tem acesso e canta as músicas que estão nesse inário. E aí, eu achava muito legal essa rotina, essa liturgia. Eu falava assim, eu vou com meus livros, né, a Bíblia, a harpa, vou sentar, na hora do louvor, eu vou pegar minha harpinha, vou abrir lá no 15, foi na cruz. Esse era o que eu mais gostava. Eu vou abrir, vou ler junto com os irmãos,
depois vou fechar, vou sentar, vou abrir a Bíblia, vou ler, vou sair daquele culto em paz com Deus. Fiz a minha parte, glória a Deus, recebi as bênçãos, e é isso que importa. Só que com o passar dos anos, eu fui entendendo coisas que eu já devia entender, né? Apesar de eu ser criança, mas não há desculpa, a gente tem que estar sempre aprendendo, entendendo aquilo que a gente faz, por que a gente faz, com a leitura bíblica no dia a dia, e fazendo uma pequena observação nessa palavra que eu estou trazendo para os irmãos nessa noite. Leiam a Bíblia, meus queridos. Eu percebi muitos erros na minha vida que eu não sabia quando eu simplesmente peguei a Bíblia para ler. E não é ler, vou ler hoje Salmo 23, amanhã vou ler Salmo 51, amanhã vou ler João capítulo 3, versículo 16. Não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estabeleça uma rotina de leitura diária da palavra de Deus. Do início ao fim, melhor ainda. Eu lia a Bíblia assim, vou ler o Novo Testamento, vou ler João, vou ler Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu ia lendo. Só que do dia que eu peguei para ler a Bíblia do início ao fim, minha vida mudou. Os irmãos não têm noção do grau de conhecimento que a gente pode adquirir simplesmente sentando e lendo a Bíblia. De verdade, versículo a versículo, tentando entender o que está sendo escrito ali. O Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. Isso aqui não é uma frase pronta, eu estou testificando para os irmãos que eu mudei a minha vida quando eu comecei a ler a Bíblia com afinco, com dedicação e procurando entender o que está escrito ali. Porque às vezes a gente até lê a Bíblia, mas lê com pouca vontade de entender o que está sendo escrito ali. Por isso que sempre que eu tenho a oportunidade, eu recomendo aos irmãos que leiam numa versão mais fácil. NVI, NVT, são boas versões e fáceis de entender. Essa minha Bíblia é NVT, a anterior que eu tinha era NVI, porque eu quero entender a mensagem de Deus, eu quero entender aquilo que Deus tem para dizer. Então, façamos isso. E na minha vida, eu fui descobrindo muitos erros. Eu já preguei aqui sobre os pecados da língua, que eu não sabia. Eu fui lendo e descobrindo os pecados da língua, a gente comete com tanta facilidade e não percebe, como maledicência, a fofoca, a murmuração, coisas que a gente nem sabe muitas vezes que é pecado. Eu descobri, cuidar da vida dos outros, muitas coisas. Eu já preguei sobre isso. Em breve vai estar no canal da igreja, eu espero, essa mensagem. Então, mas uma coisa que eu descobri é o que é adoração, o conceito de adoração. Eu descobri que essa minha maneira de viver quando eu era criança estava completamente equivocada. Adoração não é rotina, culto não é liturgia, meus queridos. Você não vem aqui com uma Bíblia na mão, uma harpa na mão e simplesmente lê. Você não lê o que está escrito aqui e isso é adoração. Você não ouve, fica aí sentado ouvindo o que eu estou dizendo e isso é seu culto racional a Deus. Não é. Adoração é algo muito maior do que isso. Para os irmãos terem uma noção, quando eu era criança eu pensava que a harpa era igual à Bíblia, sabe? Era escrita por Deus, era inspirada por Espírito Santo, mas não. Eu fui crescendo e descobri que era só um livro de homens que escreveram esse cenário. Então, mas o que é adoração? Adoração, ela é reverência. Se os irmãos forem procurar no Google o que significa oração, no dicionário, vai estar lá, reverência. Então, adoração é reverência que nós devemos a Deus. E que tipo de reverência nós devemos a Deus? Meus queridos, há duas principais maneiras de reverenciarmos ao Senhor. O que é reverência? É veneração, é prestar o devido tributo ao Senhor. E por que o nosso Deus é digno de tributo? Porque o nosso Deus é digno de destaque, é digno de elogios? Por dois grandes motivos. O primeiro deles está escrito em Hebreus capítulo 12. Abre, por favor, Cibele. Hebreus capítulo 12, eu vou ler na NVT. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Está escrito: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Primeiro motivo que a gente adora o Senhor, por sermos gratos àquilo que Ele fez por nós, principalmente na cruz. Nós adoramos o Senhor, elogiamos o Senhor, prestamos tributo que é devido a Deus, porque Ele é digno e merecedor pelo aquilo que Ele fez na cruz. Pelo reino inabalável que Ele nos deu acesso, e mais do que nos deu acesso, Ele nos chamou para trabalharmos desse reino e sermos co-herdeiros com Ele. Olha que privilégio, meu querido. Eu e você éramos indignos, completamente indignos. Nós éramos os vilões. Você sabe qual que é o vilão da Bíblia? Não é Satanás, é eu e você. Os vilões da Bíblia, dessa história,
no resumo de toda a palavra de Deus, o vilão é eu e você. Não é Satanás, não é o diabo, sou eu e você. E essa é a única história que você vai ler, que vai conhecer, que o herói salva o vilão. Então, que nós sejamos, paguemos o tributo devido ao Senhor, adorando por aquilo que Ele fez. Ele nos resgatou das trevas, da lama, do pecado, e nos levou para a luz, para a filiação, para o cuidado, para uma família. Meus queridos, olhem para o lado, eu quero que você olhe para a direita e para a esquerda. Olhe para a direita e para a esquerda, olha aí. Isso aqui é uma família. Deus te deu uma família. Todos nós somos irmãos. Olha que privilégio, muitos aqui não têm irmãos. Muitos aqui não tiveram amigos. Agora você tem acesso a amigos, irmãos. Se você não participa de uma célula, fale com o pastor, fale comigo também, eu posso te ajudar a você se inteirar de células, que são reuniões nas casas. É um tempo de bênção, de alegria, de comunhão, de compartilhamento da palavra e de adoração juntos. Olha que privilégio que o Senhor nos deu. Ele nos deu uma família, Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele nos chama como filho. Então, esse é o principal motivo que nós devemos adorar a Deus, por aquilo que Ele fez. Qual o segundo motivo que nós adoramos o Senhor? É por aquilo que Ele é. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, na versão NVT está escrito. Aqui são os 24 anciãos cantando isso diante do trono do Deus Altíssimo. Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. Olha só, tu és digno de receber, nosso Deus, glória, honra e poder. Aí ele vai falar, pois, explicando porque criaste todas as coisas. Então, o segundo motivo que a gente adora o Senhor, o primeiro é por aquilo que Ele fez, e o segundo é por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Quando você vê esse capítulo 4, há outra citação, dessa vez dos anjos adorando a Deus. Eles dizem santo, a gente entoou esse hino hoje aqui. Para mim é um dos mais bonitos, porque é basicamente você adorar como os anjos adoram diante da presença de Deus. Eles dizem, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. A adoração nos céus está inteiramente baseada, primeiro, por aquilo que Ele fez, Ele é o Cordeiro digno de desatar os 7 selos, e segundo, por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir, o Alfa e o Ômega. Então nós adoramos o Senhor por aquilo que Ele fez e porque Ele é todo-poderoso, Ele é digno, o único que é digno de receber a honra, o poder, a glória e a majestade para sempre. E se você não adora, cale-se diante dEle toda a terra, como diz o profeta. Ele é o único digno. Então, meus queridos, adoração é isso e ela é devida por esses dois motivos, por aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele é. Mas, como se dá na prática a adoração? Muitas maneiras você pode adorar o Senhor. E eu vou te falar, a principal maneira não é nem com os lábios. A principal maneira é a sua obediência no dia a dia. Essa é a principal maneira de você adorar a Deus, de você prestar o tributo que é devido a Ele. Obedecer a palavra que Ele pré-estabeleceu. Seja obediente, seja fiel, se santifique diariamente, e assim você estará adorando o Senhor da melhor maneira possível. Só que o que eu quero tratar nessa noite é a adoração com os nossos lábios, porque muitas vezes a gente se perde no entendimento desse tipo de adoração. Às vezes a gente não entende como adorar o Senhor com os nossos lábios. E para que os irmãos entendam, eu quero explicar alguns tipos de adoração com os nossos lábios. Primeiro, tem 2 tipos, tem 2 formas pessoais de adorar, a individual e a coletiva. O que é a adoração individual? É a adoração que eu, pessoalmente, ofereço a Deus. Eu, Henrique, adoro meu Senhor porque Ele é santo, justo. Isso é facilmente identificado em músicas que dizem eu, usa muito essa palavra, né? Eu te adoro, eu te amo, eu te glorifico. É o louvor individual. Esse é o tipo de louvor que nós devemos mais fazer, porque é o que nós vamos fazer no dia a dia, no secreto. É a intimidade, a comunhão que ninguém vai tirar de nós. Esse é o principal tipo de louvor e adoração que você deve ao Senhor, adoração do eu, individual, no dia a dia. E há o segundo tipo de adoração, no sentido de pessoalidade, que é a coletividade. Quando nós viemos aos cultos, a adoração que nós devemos prestar ao Senhor não é individual, é coletiva. Porque se for para você adorar a Deus de maneira individual, vai adorar no quarto, você não precisa vir para a igreja, não. Aqui nós adoramos de maneira coletiva, de maneira congregacional.
Eu gosto muito daquele louvor, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Adoração, louvores que falam de nós, adoração que fala de nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós aqui somos indivíduos, mas na igreja nós somos a noiva, nós somos um só corpo, que Cristo é a cabeça. A adoração no templo, nos cultos, nas reuniões que você tiver com a igreja do Senhor, é uma adoração coletiva, não seja egoísta. Tem gente que vai adorar, tem dois extremos, né? Eu vou falar do outro, que é o tipo de gente que não adora. Mas tem gente que vai adorar e começa a cantar alto toda a vida, atrapalhando os outros a adorar o Senhor, ou atrapalhando o grupo de louvor a pegar o ritmo, né? Porque normalmente quem canta muito alto é completamente desafinado, né? Eu sou desse tipo, eu tenho que me controlar, porque eu fico empolgado, quero cantar alto. Então, que a gente entenda isso, a adoração é coletiva, você está no meio da igreja, então saiba desse tipo de adoração pessoal, né, que é coletiva. E há duas formas de adorar o Senhor, além da pessoalidade, que é individual e coletiva, há duas formas, que na verdade, uma só, eu vou explicar. A única maneira de você adorar o Senhor é com louvor. O que significa louvor? Se você for lá no Google, significa elogio. Como eu vou saber que a música que eu gosto é um louvor? Na música, lê a letra. Tem elogios a Deus? É um louvor. Se não tiver, não é. Tem muita gente que não sabe, e esse é o maior erro de muitas igrejas que eu passei na minha vida, os cantores ou até as pessoas no dia a dia. Perceba, eu não estou falando, essa pregação não é para os cultos, eu não estou pregando para os cantores, eu estou pregando para todos nós. Adoração é algo individual que todos nós devemos a Deus para sempre. Então, o maior erro que a gente pode cometer é não entender a diferença de elogio e clamor. Tem muita gente que clama quando deveria elogiar. E tem muita gente também que elogia quando devia clamar. O que é o clamor? O clamor é pedido de socorro. É falar das suas angústias pessoais a Deus. Pode ser em forma de música ou oração. Há muitos salmos de clamor. Mas isso não é adoração. Isso não é elogio. Isso é pedido de socorro. Quer ver? Lá em Salmo 30, na verdade, Salmo 50, 15. Ih, perdi aqui. Salmo 50, 15. Deixa eu ver se eu acho rápido. Salmo 50, 15 está escrito assim, na versão NVT: então clame a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Olha só, clame a mim, e vocês me darão glória. Clamor é uma coisa, dar glória é outra. Amém? Vocês têm que entender isso, meus queridos. Porque tem gente que vai louvar o Senhor, Senhor me ajuda, eu estou passando por provação, qualquer música que fala disso aí. Muito bem, legal, clamor, ore a Deus, fale para o Senhor as suas angústias pessoais, peça socorro, mas não diga que isso é elogio a Deus. Não diga que isso é adoração ao Senhor. Isso é clamor. Isso é algo que você deve fazer nos seus momentos de angústia, mas isso não é adoração. Entendam isso, meus queridos. E o clamor, como eu disse, conforme fala em Salmo 34, 17, é o seguinte, Salmo 34, 17, o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, e Ele os livra de todas as suas angústias. Então, clamor é clamar por socorro e falar das suas angústias a Deus. Mas o clamor, ele pode ser tanto individual como coletivo. Individual é o mais comum, né? Você fala das suas aflições pessoais a Deus. Senhor, estou passando por isso, essa dificuldade no meu trabalho. Tem muitas canções que falam sobre as dificuldades do dia a dia do crente. Mas também tem o clamor coletivo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz que o povo de Israel clamou a Deus para enviar um libertador e salvar o povo. Então, há sim clamores coletivos. Então, há sim momentos da gente clamar a Deus com músicas de maneira coletiva, só que com um propósito bem definido. Porque se a gente chegar aqui, cada um clamar individualmente, isso aqui não é um culto de celebração, isso aqui é um culto individual. Isso aqui não é uma congregação. Isso aqui são indivíduos falando com Deus separadamente. Não é o intuito da igreja. Aqui é um corpo, aqui é uma noiva. Os irmãos, é necessário que os irmãos entendam isso. E o que é louvor? Elogios a Deus. Saibam essa diferença entre clamor e louvor. Louvor é elogio. E dentro do louvor, meus queridos, é necessário que a gente entenda como louvar. Eu quero citar algumas observações. Na verdade, se eu fosse falar sobre adoração, sobre louvor, teria que ser no CNC, gastando 1, 2 horas, como muitos dos CNCs acontecem, né? Quem não vai no CNC
é o curso Nova Criatura, é como se fosse uma escola bíblica dominical, só que é na segunda-feira, à noite, vai ter amanhã, se Deus assim permitir. E então, há muito a se falar, mas eu quero resumir algumas questões sobre o louvor. Uma delas é o seguinte, meus queridos, em Salmo 47, versículo 6, está escrito o seguinte, Salmo 47, versículo 6, abre aí, Sibeli, que eu perdi aqui. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. É uma ordenança. Olha só, cantem louvores. Ele repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. E tem gente que não canta. Abre a boca, meu querido. Tem gente que vem na igreja e fica assim, ó. Cantem louvores a Deus, cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Cantem, abre a boca. É uma ordem. Cantem, abre a boca, abre a boca. E a Deus. Tem gente também que faz o seguinte, chega no final do culto e fala, hoje o culto não foi muito bom não, né? Você pergunta por quê? Os louvores foi meio ruim, né? Não gosto dessas músicas, não. A música é para você ou para Deus? Cantem louvores a Deus. Você quer curtir música? Coloca o Spotify na sua casa enquanto você lava a pia, vai curtir o louvor ali, os louvores que você gosta. Projeto Sola, eu gosto de Projeto Sola. Top, gosto demais. Depois procurem aí. Só que não é para você curtir, é para você adorar o Senhor. A música da igreja não é para você, é para Deus. Cantem louvores a Deus. Outra coisa, meus queridos, o louvor, ele deve ser bem feito. Deve ser, não só na igreja, os irmãos aqui, eles devem fazer da melhor maneira, como você, na medida do possível, oferecer a melhor adoração a Deus. Eu vou falar alguns versículos, em Salmo capítulo 47, versículo 7, está escrito assim, na versão NVI, Salmo 47, versículo 7, na versão NVI, está escrito assim, ó, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Olha só, harmonia e arte. Outro versículo, Salmo 33, 3, na versão NVT. Salmo 33, 3, na versão NVT. Entoem para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Olha só, novo cântico, com habilidade, com alegria. Os irmãos estão percebendo? É para fazer com harmonia e arte, com habilidade, com alegria e um novo cântico. Tem gente que canta sempre a mesma coisa, né? Eu sou um desses. Eu tenho que melhorar nisso. Eu gosto muito, ao único que é digno. Toda a cela praticamente eu canto essa, eu tenho que melhorar nisso. Outra coisa, digno é o cordeiro. Eu gosto demais dessa também, tenho que melhorar, tenho que descobrir outros. Então, se renove. Mas faça isso com habilidade, com arte, com harmonia, com santo temor. Tem gente, não só os que tocam, fazem de qualquer maneira. Lá no livro de Jeremias, eu não vou lembrar o capítulo, fala assim, maldito todo aquele que fizer desleixadamente a obra do Senhor. Então, se Deus te pediu para fazer alguma coisa, faça da melhor maneira. E Deus te falar, Deus te pediu para adorar. Então, adore da melhor maneira. Eu não toco violão. Eu não tenho ritmo para bater a palma. Mas faça da melhor maneira possível. Tem gente que fala assim, Deus aceita do jeito que eu ofereço a adoração. Mentira, mentira. Ele aceita se você der o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja igual ao melhor da Thalita, mas faça o seu melhor, senão Deus não vai aceitar. Amém? Amém. Então, outra coisa, obviamente, Salmo 33, 2, tem gente que fala assim, por que tem umas igrejas que não pode ter instrumentos, né? Violão, bateria. Salmo 33, 2 fala o seguinte, celebrem ao Senhor com melodias, com harpa, toquem música para Ele com instrumentos de 10 cordas. Então, sempre que tiver um violãozinho, uma harpa, alguma coisa, é bom, é bom. Então, olha só, meus queridos, agora chega no momento mais importante da adoração. É adorar, louvar o Senhor. O primeiro que é uma ordem, que eu falei que foi uma ordem. O segundo foi que deve ser feito de maneira bem feita, né? E agora o terceiro ponto é o principal de todos. Ele deve ser feito com verdade, sinceridade. Olha só o que a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. Abre aí para mim, Sibeli, eu perdi aqui. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Adorem em Espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? Você sabe o que você está cantando, pelo amor de Deus? Você entende a letra?
A música maravilhosa aqui, Digno é o Cordeiro, tem uma parte que fala, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Por que você fica extasiado ao ouvir o nome de Jesus? Sabe o que significa o nome de Jesus? Deus salva. Emmanuel significa Deus conosco. Jesus te salva, Jesus está no meio do teu povo, por isso que você fica extasiado. Tem gente que não sabe o que canta. É necessário que você entenda o que você está entoando ao Senhor, para que você faça isso com verdade. Porque senão você está sendo falso, e não é isso, não é o que Deus recebe. Deus recebe adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele não recebe adoradores que fazem só ler. Olha só, em Isaías 29, 13. Abre, por favor, Sibeli, aí para mim. Isaías 29, 13. Está escrito, portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Você fica assim, de braço cruzado, lendo o que está ali? Olha só o que Deus fala sobre você. Ele não recebe sua adoração. São coisas ensinadas por homens, é só doutrina vã. Você só está lendo um texto. Deus não recebe sua adoração. Não recebe. Faça em verdade, saiba, que sinta o peso da letra que você está adorando o Senhor. E quando você estiver em casa lavando a pia, ouvindo uma música, adorando o Senhor no secreto, saiba o que você está cantando. Teve muitos anos atrás, tinha uma música que fazia muito sucesso, né, no meio do povo de Deus, né? Sabor de Mel. Misericórdia. O povo não tem discernimento bíblico. Como é que é a música? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Isso é música de crente, meu querido. Preste atenção nas músicas que você canta, na letra. Mais importante que o ritmo, a melodia gostosinha, leia o que está escrito, que você está adorando o Senhor. Porque é o mais importante, adorar em espírito e em verdade. O contrário disso, Deus não recebe. E o louvor, o quarto ponto, ele deve ser feito sem vergonha. Olha só o que fala Salmo 95:6. Salmo 95:6 na NVI. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Olha só, vamos adorar e nos prostrar. Ajoelhar, deitar no chão. Olha só o que ele fala, como o salmista chama as pessoas para adorar o Senhor. Tem gente que tem vergonha de levantar, tem gente que tem vergonha de levantar as mãos, tem gente que tem vergonha de bater palma, tem gente que tem vergonha de dar uns passinhos para o lado e para o outro quando é uma música mais alegre. O louvor ele deve ser feito sem vergonha. Sem timidez, porque é para Deus. A pessoa que tem vergonha na hora de adorar é um idólatra, porque ela se preocupa mais com ela mesma que a glória de Deus. Você está se idolatrando, você está se preocupando mais com a sua reputação, com você, com a sua timidez, com as coisas de Deus. Mas eu sou muito tímido. Então, dá só um passinho, dá só uma levantada, sabe? Ergue as mãos bem suave, mas faça. Dê o seu melhor. Eu não estou pedindo para você ser... Deus não requer de você algo exorbitante, extraordinário. Não, Ele requer o seu melhor, porque é para Ele. Então, faça da melhor maneira possível. E aí os irmãos podem pensar assim, não, mas isso é muito duro, Henrique, você está exagerando. Olha só o que Deus falou na vida do profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 10. Abre, por favor, Sibeli, Malaquias 1:10. Deus falou, o profeta Malaquias escreveu. Deus falando ao povo que oferecia adoração, né, adoração por meio de ofertas na época, a ele. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei suas ofertas. Eles estavam oferecendo uma oferta meia boca, uma adoração meia boca, mediana, medíocre. Deus falou, eu não aceito as suas ofertas, e mais do que isso, olha o que ele fala, quem dera se fechasse as portas do meu templo, eu não preciso dessa adoração, ou vocês dão o melhor para mim, ou não precisa vir para a igreja. Aí você fala, não, isso é duro demais, vai no versículo 13, Sibeli, eu acho que é o 13, eu não anotei aqui não, 13. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos, vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes, acaso devo aceitar as suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? Ele é o Rei soberano, você acha que é difícil demais? Ele é digno, ele merece o melhor de nós, caso contrário, por que você veio? Adore o Senhor com tudo que você tem, de verdade, sem vergonha, sem timidez, da forma mais bem feita possível, elogiando a Ele de maneira individual na sua casa, coletiva nos cultos,
porque Ele é digno. Porque Ele é digno? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e porque Ele te salvou, te redimiu dos seus pecados. E Ele te ama muitíssimo. E me ama também, eu não mereço. Fique de pé, meus queridos.